E você já sabe onde estamos, é isso mesmo, aqui na Clínica Veterinária Bom Pra Cachorro. Toda semana uma novidade, um caso aqui com o Dr. Jean. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. E qual que é o caso que a gente vai apresentar hoje pro pessoal de casa? Hoje eu vou apresentar o caso do Tuco, tá? O Tuco, ele atropelou uma caminhonete, né? Então, o normal é uma caminhonete ou um carro atropelar, que foi o contrário, né? Ele quem atropelou. E o Serelepe foi ele que foi lá atropelar, então. E ele teve uma lesão na cabeça, né? Ele teve uma pancada muito forte, onde ele perdeu totalmente os sentidos, né? Quando ele chegou aqui na clínica, ele estava em estado de choque, né? Totalmente sem movimento nenhum. Como ele teve uma pancada forte na cabeça, ele perdeu o senso de equilíbrio dele, tá? Então, o coágulo que formou aqui dentro da cabeça, ele não conseguia permanecer em pé. Ele girava em decúbito direto até ele chegar numa posição confortável, né? Que era a forma que ele se colocava. E aí que a gente começou a fazer o tratamento nele, né? Entramos com a medicação para que ele pudesse voltar a ter uma vida normal. E qual que foi o procedimento, doutor? A primeira coisa é tirar do choque, né? A gente tira do choque e deixa ele ficar estável, né? Entra com o fluido e já entra com a medicação para aumentar a circulação principalmente da cabeça, né? Faz a radiografia toda para ver se tem alguma fratura de crânio ou na vértebra da cervical ou coisa parecida, né? Da mandíbula, enfim, faz um raio-x geral para poder chegar ao diagnóstico. Passou um susto tremendo, né? Na verdade, você é a vovó do Tuco, né? Realmente, sou a vovó do Tuco. Foi um susto muito grande, inclusive no dia 25 de dezembro. E eu entrei em pânico, em desespero, chamei uma outra pessoa que trouxesse. Graças ao Dr. Jean, ele estava de plantão nesse dia, com todo o carinho, a dedicação, atendeu. Eu mesma não pude nem vir até a clínica, porque eu também fiquei em estado de choque. Porque minha filha estava viajando, que é a mãe do cachorro, como ela diz. Mas graças ao carinho, ao atendimento do Dr. Jean, a competência do trabalho dele, ele foi muito bem atendido. Hoje ele voltou a ser o mesmo Tuco de antes, brincalhão, faceiro e animado. A gente olha para ele e nem vê todo esse problema que ele passou, né? De tão bem que ele ficou. Sim, o Tuco, inclusive, ele, após o acidente, após todo o trauma que ele sofreu, ele permaneceu com um período com uma sequela tanto quanto grave. Depois, com fisioterapia, mais a medicação e todo o tratamento, hoje é quase imperceptível a sequela do acidente. Você comentou que quando ele ia fazer xixi, ele tombava pro ladinho, né? Realmente, quando a gente levava ele para fazer o xixi dele, quando ele ia fazer xixi, que ele erguia a perninha, ele caía pro lado. O que tinha que fazer? Abaixar do ladinho dele, segurar ele para que ele pudesse fazer xixi. Isso foi uns 2 meses nesse sentido. Depois que o Dr. Jean nos ensinou a fazer a fisioterapia e a fazer bastante caminhada com ele, ele foi readquirindo aquele equilíbrio que ele precisava, né, para fazer xixi. Hoje ele está super bem, é safado, faz bagunça e a alegria lá da casa. É que a gente percebeu também ele bem serelepe, né? O tempo todo brincando, mesmo se divertindo. Sim, ele é bem imperativo. O caso dele, um dos fatores é que dentro do crânio, né, ela é uma caixa, né, ela não tem um aumento, ela não tem para onde expandir, certo? Então, como ela levou uma pancada e teve uma hemorragia ou uma coisa do gênero, e o labirinto dele foi afetado, ele perdeu totalmente o senso de equilíbrio, certo? Dentro do crânio existem 3 camadas, né, que protegem o cérebro, que ele é uma gelatina, né? Então, pia mater, dura mater e aracnoide. Entre essas 3 camadas, da segunda para a primeira, existe um líquido que é o cefalorraquidiano. Ele é um líquido bem viscoso, que ele faz com que ele sirva como um amortecedor, tá? Pro cérebro não levar a pancada. Mas quando a pancada é muito forte, não suporta, tá? E quando acontece no caso dele, é um período longo até que o cérebro desinche e volte a ter o funcionamento normal. Em média dele, depois teve as reconsultas, tudo, né? Quanto tempo que demorou a recuperação dele? Em torno de uns 3 meses. Até ele voltar, 3 meses a 4 meses, até ele voltar a engrenar bem. E o caso dele foi de sucesso mesmo também pelo atendimento rápido, né? Caso contrário, fica muito mais difícil. Sim, com certeza. No caso dele, foi esse atendimento na hora, né? Todos esses tipos de casos tem que ser atendimento na hora.
que ser um atendimento emergencial mesmo. Além do atendimento emergencial, a gente coloca assim o carinho, a competência, a dedicação do veterinário que tratou, né? Que foi uma coisa assim que ficou aqui, ele cuidou, dedicou, passou a noite cuidando do Tuco. Então, quer dizer assim, diante de tudo aquilo que nós fizemos, mas nós devemos hoje o Tuco estar aqui graças ao Dr. Jean. Por isso que ele está aqui conosco hoje. Que orgulho, hein, doutor Jean? Vamos deixar o endereço, então, e o telefone para o pessoal de casa que não sabe onde fica a clínica? Vamos lá, a clínica fica na rua Cuiabá, meia quadra antes da Marechal Rondon, telefone 3038 4612 ou plantão 9929 2811. E só para encerrar aqui a participação da Clínica Veterinária Bom para Cachorro, o doutor Jean vai falar um pouquinho das rações. Então, nós temos toda a linha de rações medicamentosas, são rações específicas para casos específicos, certo? Então, aqui você encontra todas as principais causas de medicamentos nas rações nestas linhas. Por exemplo, essa renal é pro cãozinho que tem problema no rim. Exatamente. Essa daqui para um cachorro que tem problema renal, essa daqui para um cachorro que tem problema na bexiga, uma infecção urinária, aquela ali é a cardíaca, para um cachorro que tem problema cardíaco. Ao invés de você ficar dando comprimidinho para ele todo dia, né, primeiro vai ser feito todo o diagnóstico, todo o tratamento e após o tratamento com o medicamento, a gente faz o tratamento preventivo ou mantém ele na ração que já tem o próprio medicamento na ração. Para não agravar ainda mais o problema do cãozinho. Exatamente. Então ficou a dica para você que não conhece ainda a Clínica Veterinária Bom para Cachorro, venha para cá. Tenho certeza que você e seu animalzinho vão ser muito bem tratados.